canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira e única edição deste domingão. Achou que eu não ia aparecer por aqui? Vascão ganhou ontem, cara. Tem que dar uma segurada aí também, mas voltei. Cheguei aqui com bastante informação para vocês. Então, se você tá feliz, você tá empolgado, tá animado, deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda bastante. E estiver chegando pela primeira vez aí no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nada do Vascão. A gente costuma gravar normalmente aqui no canal de 2 a 3 vídeos por dia para você ficar sempre bem informado, beleza? Então, vamos agora começar as informações. Galera, tem alguns fatos legais para a gente debater aqui. Primeiro, Felipe Coutinho confirma de fato aí a sua boa fase. Ontem ele atingiu uma marca importante. O Felipe Coutinho, no momento, ele lidera um quesito no Campeonato Brasileiro. Qual, Dieguinho? Nenhum jogador conseguiu ainda numa partida desse Campeonato Brasileiro, é importante que a gente está apenas na terceira rodada, conseguir dar 5 passes para a finalização, tá? Ontem, contra a equipe do Sport, o Coutinho deu 5 passes para um jogador poder chegar e concluir a gol. Ontem também ele deu mais uma assistência, tá? O gol do Pablo Verratti, o gol do 1-0, o gol que abre o placar, é uma escoradinha de cabeça dele para trás. E o Coutinho, nos 5 últimos jogos do Vasco, tem 5 participações em gol, ou um gol ou uma assistência ele tem deixado nessas partidas. Vamos aos números, ele tem 3 gols, 2 assistências, ou seja, 5 participações em gols. 70 minutos ele precisa aí para poder participar de um gol. Ele tem 3 grandes chances criadas, que é aquela que o jogador fica numa condição muito boa para poder fazer o gol. São 10 passes decisivos, 16 finalizações, sendo 11 no gol, ou seja, ele tem um aproveitamento muito bom nas finalizações, 80% de acerto no passe longo e a nota dele no SofaScore beira 8, é 7,90. Esses são os números aí do Felipe Coutinho nesse campeonato. Outro dado legal que eu queria trazer para vocês também, o Verratti agora é o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século XXI. Chegou aí a 46 gols marcados, inclusive foi homenageado antes da partida ontem pelo presidente Pedrinho, recebendo um quadro ali das mãos do presidente como o maior artilheiro do Vasco estrangeiro no século XXI e na história do Vasco como um todo. Agora ele é o segundo de maneira isolada, ele passou o Germancano, se eu não me engano o Cano tinha 42 gols, eu acho que era isso, 42 ou 43, e agora ele está sozinho na segunda colocação. Um monstro chamado Pablo Verratti. Outra informação importante, desde que o Verratti chegou ao Vasco e estreou, que foi aquele jogo contra o Grêmio, lembra? 1-0 no finalzinho do jogo ali, a assistência do Ryan, Paulinho, vai, eu lembro que alguém foi no fundo, tocou para trás e ele, pimba, abaixou, meteu a bola de cabeça no fundo do barbante, o Vasco venceu por 1-0, o Verratti tem 25 gols desde que ele chegou com a camisa do Vasco por campeonatos brasileiros. Ninguém marcou mais gols do que o Pablo Verratti desde que ele chegou ao Vasco. Ele vai completar agora em agosto 2 anos de Vasco da Gama. Então, muito bom ter essas informações para trazer para vocês. O nosso homem-gol está bem, a nossa cabeça pensante, o nosso armador também está muito bem e, de fato, tardiamente, já quase 7, 8 meses depois da sua chegada, parece agora realmente ter conseguido virar a chave, está adaptado já ao futebol brasileiro, melhorou muito fisicamente e com a melhora física, a parte técnica dele está subindo. Ganhou um companheiro muito bacana ali pela esquerda, que é o Nuno. A gente está precisando do melhor coleguinha ali pelo lado direito. O Vasco fica inclusive meio torto, forçando muito jogada ali pro lado esquerdo, por ter esses 3 ali, Piton, Coutinho e Nuno, fazendo um tripé interessante. Beleza? Então esse aqui é o nosso primeiro bloco. Vou chegar com mais informações para vocês antes. Lembrar vocês aí que a Betfair é a maior patrocinadora da história do Vascão da Gama e nossa parceira aqui do canal Futebolaço. Vai fazer outra apostinha? Vai lá na Betfair, pô, não vacila não. Dá essa moral pra Bet do Vascão aí. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Se cadastra aqui no link, tá bom? Se cadastra lá e faça suas apostas. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos e ser responsável, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço. Bom, queria agora falar também desse cara.
como diz a própria legenda da foto que ele postou lá no Instagram dele hoje, dia de agradecer. O Nuno foi aí ao Cristo Redentor com a sua namorada, aproveitar ali o dia de folga e olha, tá muito bem no Portuga. E outro detalhe curioso, desde a estreia dele com a camisa do Vasco, nenhum ponta no futebol brasileiro participou de tantos gols. São 7 jogos com a camisa do Vasco, 4 participações em gols, 2 gols marcados e 2 assistências. Vamos aos números do Nuno Moreira no SofaScore. Além desses números que eu trouxe para vocês, ele tem 9 passes decisivos, uma média alta de dribles, foram 9 dribles tentados e ele conseguiu finalizar 7 dribles, ou seja, 78% de aproveitamento, 28 bolas recuperadas e a nota dele no SofaScore é 7,23. Esse é o nosso Nuno Moreira, ponta esquerda, tá bem demais, cara. Até falei dele no pós-jogo, acho que hoje ele não é o melhor jogador do time tecnicamente, não é o cara que mais vai decidir a partida ali, porque o Verratti normalmente assume essa bronca, mas ele é o cara mais importante para o funcionamento do sistema ofensivo do Vasco. Com a chegada dele, todo mundo ali na frente cresceu. O Vasco precisa acertar o lado direito ali. O Garré, eu acho que não vai ser esse jogador, ele é um cara mais articulador, mais lento. O próprio Nuno não é um grande velocista, então seria bom o Vasco fazer um equilíbrio, ter um cara mais de construção pela esquerda, um cara mais veloz, de mais incisividade pelo lado direito, com força para recompor, para atacar. Fica muito nas costas do PH essa questão de ir para a linha de fundo, de ir para o drible. Então, esse cara para mim é o Adson, mas estou muito preocupado com a situação física do Adson. O próprio Carille, a gente vai falar disso no vídeo de amanhã, já tá meio assim, não sabe se vai poder contar com ele para o próximo jogo. Então, vamos devagar com o Adson, mas para mim ele é o cara talhado para pegar aquela ponta direita ali. O que vocês estão achando do Nuno? Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Vou caminhar para a reta final agora e vou falar um pouquinho do Carille. Antes, queria lembrar vocês aí que a Gigantes da Colina Recreio, nossa parceira aqui no canal Futebolaço, vai comprar tua camisa do Vascão, vai lá na Gigantes da Colina Recreio, eles enviam para todo o Brasil. Se não for produto lançamento e não for algum produto que está em promoção, você usa o cupom FUTEBOLACO10, você ganha 10% de desconto. Tá passando aqui embaixo o link para você cair lá no Instagram deles e o WhatsApp. Fala que veio do canal Futebolaço, faça a tua compra aí. Tá para sair agora a camisa de jogo 2 do Vasco, esse mês ainda, ou essa semana no máximo na outra, vai sair a nova camisa do Vascão, tá? Então aciona eles lá, tem várias promoções rolando, tá passando para vocês aí na tela. Aproveita que essa promoção tem tempo para acabar, tá? Se você comprar algum produto desse da promoção, o cupom não vale, tá bom? Mas, fora isso, você pode comprar um outro produto usando o nosso cupom, mas fala que veio do canal Futebolaço para fortalecer o trabalho da gente aqui, eles saberem que vocês chegaram através do nosso canal. Posso contar com vocês? Vai comprar produto Vascão, vai lá na Gigante da Colina Recreio, chama eles lá. Dito isso, galera, queria agora falar de um tema um pouquinho polêmico. Sei que eu não sou um cara que fujo de abraçar as pautas impopulares, mas vamos falar um pouquinho do Carille, cara. O Carille completou ontem 17 jogos à frente do Vasco e o Carille tem números muito bons, cara. Ele tem 58% de aproveitamento, são 9 vitórias, 5 derrotas e 3 empates. As únicas derrotas do Carille foram dessas 5, 3 para o Flamengo, 2 pela semifinal do Carioca e uma ali na última rodada da fase de classificação. E o Flamengo, infelizmente, hoje tem um time bem superior ao nosso. Então, é um resultado dolorido. É ruim falar isso, mas é um resultado previsível. Teve uma outra derrota para o Fluminense. O Vasco saiu na frente e acabou tomando a virada. E esse período ele ainda estava sem os pontas, né? O Nuno consegue se consolidar e se firmar agora, mas não estava disponível para esse jogo do Fluminense. Os jogos do Flamengo ele estava chegando ainda ao Vasco. O Vasco ainda segue com um probleminha ali na ponta direita. E teve uma derrota aí para o Corinthians no Brasileiro. Derrota essa que fez muito barulho pela escalação dele, né? Ele levou 8 reservas para começar o jogo e isso aí pegou muito. Então, se você analisar friamente aqui, o Vasco tem 3 jogos no Brasileiro, 2 vitórias e 1 derrota, campanha boa, 2 vitórias em casa que seriam, não digo obrigação, porque o Santos é um time de camisa pesada também, mas se o Vasco quer alguma coisa legal nesse campeonato, ele tinha que vencer esses jogos em casa.
E a derrota para o Corinthians, o problema foi a forma, né? O placar, a escalação, mas se fosse o time principal do Vasco, era possível que o Vasco voltasse de lá com a derrota do mesmo jeito. E o Carille, inclusive, vai explicar o porquê de colocar aquele time reserva lá e tal, a gente vai chegar nisso já mais à frente, mas na Sul-Americana, ele tem 2 jogos até aqui, um jogo fora de casa, um empate, um jogo em casa, uma vitória. Discute-se a construção desses placares, podia ter vindo do Peru com 3 pontos, ao mesmo tempo, pelo que jogou, não, 1 ponto é até muito, vai jogou mal aquele jogo. E o jogo de São Januário fez a obrigação que era vencer, mas discute-se o como, né? O Vasco perdeu muitas oportunidades e acabou dando um sustinho no final ali, mas era jogo para 3, 4, o Vasco teve muito volume. Então ele divide a liderança ali do grupo dele na Sul-Americana, tá aí momentaneamente na 4ª colocação, pode no máximo terminar essa rodada em 6º do Brasileiro com 3 rodadas, e foi eliminado pro Flamengo no Campeonato Carioca. O Vasco tá entregando até aqui, até o dia 13 de abril, algo condizente com o seu elenco. O Vasco não é favorito contra o Flamengo, o Vasco vai brigar ali cabeça com cabeça, pula-nos para classificar ali para a próxima fase da Sul-Americana, e o Vasco tá como objetivo traçado pelo presidente Pedrinho, na opinião dele, o Vasco tem um dos 8 melhores elencos do país, que eu discordo, mas o presidente Pedrinho enxerga no Vasco um time para ficar na primeira página da tabela, e o Carille tá entregando. Então, assim, o Carille é um cara que ele fica muito no fio da navalha ali, sabe? Porque o time dele não empolga muito a forma de jogar, mas ele tem um modus operandi de um cara que pontua, de um cara que entrega pontuação. Ele foi campeão com o Santos ano passado e mesmo assim não quiseram renovar o contrato dele. Porque ele não entregou resultado? Não, ele entregou. Ele fez algo que o Vasco, nas últimas 4 vezes que ele jogou a Série B, ele não conseguiu. Uma ele nem subiu, e as outras 3 vezes que a gente subiu em 3º, em 4º lugar, naquele desespero, classificando na última rodada. O Santos foi campeão e classificou-se com algumas rodadas de antecedência. A gente sabe como disputar a Série B hoje, é difícil. Então, assim, é o jeito dele, cara. Então, ele tropeça nas palavras, é um cara péssimo de media training, o assessor dele, pessoal, deve arrancar os cabelos, ele não se comunica muito bem e acaba, já não gosta de prestígio, já não tem muita empatia do torcedor para com ele. E às vezes ele fala alguma coisa mal colocada, ou fala mal mesmo, e a galera já aproveita e às vezes tira de contexto, ou ele fala às vezes uma besteira mesmo e usa para dar porrada nele. Então é isso, cara. E o que tem me chamado a atenção, ontem de novo, o João Vitor cunhou a seguinte frase: estamos 100% fechados com o Carille. O Verratti quase arrumou um problema para ele quando faz o gol contra a equipe do Puerto Cabello, vai lá na direção do Carille, abraça ele, começa as vaias lá em São Januário. Então isso é importante, a gente está vendo o grupo aí fechado com o treinador. Então queria fechar esse nosso vídeo de hoje com essa reflexão. O que vocês estão achando do trabalho do Carille? Eu até citei que eu não continuaria com o Carille por questão de ambiente, e se a diretoria entende que ele dependia de vencer essa semana para continuar no cargo, é sinal de que ele já não confia no trabalho, então já trocava logo. Mas em momento algum eu disse que eu acho que o trabalho dele realmente é insuficiente, tem que mandar embora. Eu vi assim toda essa atmosfera, essa pressão, que eu acho que ela não vai acabar tão cedo, tá? Ontem a torcida teve um comportamento exemplar, hora alguma, mesmo com o gol demorando a sair, o Sport em cima do Vasco teve 0 vaia ontem, teve apoio, inclusive. Então foi perfeita a torcida ontem no estádio, na minha opinião. Mas a gente tem uma semana agora complicada. Ceará fora de casa, Flamengo. Então perde aí pro Ceará terça-feira, jogando mal. Toma uma pancada do Flamengo no sábado, vão pedir a cabeça dele de novo. Então a minha questão é mais essa, sabe? Mas é complicado também, cara. A gente vai ficar trocando de treinador toda hora. O Vasco tem trocado de treinador. Se eu não me engano, é a equipe da Série A que mais troca treinador no Brasil no século XXI. E a gente não tem tido muita sorte, muito êxito não, tá? Enfim, então é isso. Acho que o Vasco, inclusive, tem deficiências ainda. Tá? O Vasco precisa contratar melhores pontas, jogadores de velocidade. O Hugo Moura está sobrecarregado. O Vasco tem volantes ali com qualidade técnica, mas
falta um cara mais combativo, inclusive Deus o livre, o Hugo Moura aí se lesiona. O Hugo Moura fica fora por cartão, por expulsão, por suspensão de um jogo decisivo. Quem joga no lugar do Hugo Moura? Então faltam peças ainda. A gente ainda não fechou a zaga. O Lemos começou a engrenar, teve esse problema na costela agora. Não tenho essa convicção também de que é o Lemos o cara que vai resolver. Então a gente precisa ainda melhorar mais esse elenco. Eu acho que dentro das possibilidades, não acho que tem um time ruim sob hipótese alguma, mas acho que o Carille vem entregando, pelo menos em termos de pontuação, o que esse elenco tem condição de exigir, tá? O que falta é, às vezes, um jogo mais rebuscado, um pouco mais de qualidade, o time sofrer um pouco menos nas partidas. A gente elogia muito o trabalho do Paiva, acho que ele foi demitido injustamente, inclusive, ano passado, mas o Paiva, várias e várias vezes, o Vasco era atropelado no primeiro tempo, e ele virava o jogo, ou ele conseguiu o gol no segundo tempo, e saía com os 3 pontos. Mas vários e vários e vários jogos o Paiva foi atropelado. É importante lembrar que esse elenco é bem melhor que o do Paiva também, tá? Inclusive de agosto pra lá, coitado, ele perdeu o David e o Adson e o cara teve que dobrar os laterais nas 2 pontas, foi um sofrimento desgraçado para acertar os jogadores na vaga ali do Jean Davi, ó, na vaga ali do David e do Adson. Então ele entregou muito, mas é isso. Também não era um futebol muito vistoso não, mas pontuou e entregou bastante coisa. É isso, galera. Eu encerro com vocês a nossa primeira edição. Use o espaço para comentários aqui para dar a sua opinião de forma educada, de forma respeitosa. Não tem problema algum concordar ou discordar, beleza? Então eu encerro com vocês a nossa primeira edição e amanhã eu volto com mais informações. Beijo no coração de vocês, tamo junto e até daqui a pouquinho. Valeu, fui!